E aí, jovens, beleza? Todos bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Então, gente, o nosso estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, parte 2, do capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. A gente vai falar sobre idiotismo e loucura, questão 371 a 378. Só que antes de iniciar, vamos fazer a prece, tá bem? Então vamos acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos. Que Jesus, nosso amado Mestre, Luiz Sérgio, nosso querido amigo e patrono, e toda espiritualidade amiga abençoe o nosso estudo de hoje, que a gente possa aprender sempre mais, ampare e proteja todos nós, cada trabalho que está sendo feito na Casa do Caminho, cada trabalhador, Senhor. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, antes de iniciar nas questões, o conceito de idiotismo, cretinismo e loucura usados por Kardec aqui no Livro dos Espíritos não é o conceito que nós temos e que usamos atualmente. São termos adotados pela medicina lá nos seus primórdios. Então, quando ele fala de idiotia, se refere a uma deficiência mental severa, geralmente acontece por causa das lesões cerebrais ou de um desenvolvimento incompleto do cérebro que leva ali a incapacidade da pessoa conseguir falar e a impossibilidade de ter uma vida autônoma. O cretinismo se refere à deficiência congênita que caracteriza ali pelo atraso do desenvolvimento físico e mental. E a loucura se refere à doença mental caracterizada pela alienação total do indivíduo em relação aos fatos que lhe são pertinentes. Então, os organismos internacionais, as associações de pessoas com deficiências, como a APAE e a Unicef, têm recomendado a utilização de termos como portadores de necessidades especiais, excepcionais, entre outros, no lugar de expressões como cretino, idiota, imbecil, que apesar de serem termos científicos que vêm lá do início da história da medicina, ao longo do tempo eles adquiriram ali um sentido de ofensa e que dificulta a sua inclusão social. Então, só para deixar aí explicado a utilização das palavras, naquela época era ok usar, agora não mais. Então, vamos dar continuidade ao estudo. Então, na questão 371, Kardec pergunta: tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? E a espiritualidade responde: nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro, mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios que dispõem para comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar, Então, muitos de nós imaginamos que o fato de terem esses espíritos vindo nessa condição de limitações, muitas vezes mentais, significa que eles são um espírito de uma natureza inferior. E isso nem sempre é verdade, Pode até acontecer, mas isso não é uma verdade ali absoluta. Muitos espíritos que vêm nessa condição são espíritos muito inteligentes. A inteligência é sinal de uma certa evolução. Nós evoluímos tanto intelectualmente quanto moralmente. Então, aquelas pessoas que já evoluíram no seu intelecto são pessoas que já têm ali um certo grau de evolução. Não são espíritos tão imperfeitos e primitivos, mas são pessoas que muitas vezes utilizaram ali a sua inteligência de uma forma errada, de uma forma equivocada, Não para crescer, não para ajudar no crescimento da humanidade, ali no desenvolvimento da inteligência, mas usou dessa inteligência que tinha muitas vezes para algo ruim, para oprimir o próximo, e aí por conta disso, a consequência é que esses espíritos podem vir aí com certas limitações mentais, justamente para eles valorizarem a inteligência que eles já tiveram nas vidas passadas, que eles têm, que tiveram nas vidas passadas, mas que eles não souberam aproveitar. Então não é porque o espírito está nessa condição que ele vai ser inferior. Então, na questão 372, Kardec pergunta: que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? E aí a espiritualidade responde: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. E aí na 372A, Kardec pergunta:
Não há fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? E aí a espiritualidade responde: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm-na muito grande sobre as manifestações das faculdades, mas não são elas a origem destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Então, quando a espiritualidade diz que esses espíritos que vêm nessa condição de limitação física, e principalmente mental, são espíritos que estão ali de alguma forma sofrendo uma punição, eles sofrem o efeito do constrangimento que eles experimentam por conta dos erros e dos equívocos cometidos em vidas passadas, E que nesse momento eles precisam vir nessa condição para que eles possam ali reparar os seus erros e terem a oportunidade de crescer e de evoluírem, e de seguirem a lei de progresso, que é uma das leis de Deus. Então não é à toa que esse espírito vem com essas limitações, Deus não colocaria essas limitações aos seus filhos se não tivesse ali uma razão justa e se isso não fosse necessário para o espírito, Outra coisa que a espiritualidade diz é que os órgãos, eles têm influência no que se refere à manifestação das faculdades ali do espírito, mas não são os órgãos que dão origem às nossas faculdades, às nossas capacidades, Elas são sempre originadas do próprio espírito. É o próprio espírito que cresce, que evolui, que se manifesta no corpo material, Então, quando um corpo está no seu estado normal, digamos assim, o espírito ele tem condições de mostrar ali suas faculdades, não de forma ampla e irrestrita, porque a matéria mesmo perfeita significa ali um certo obstáculo para o espírito poder se manifestar, mas ele consegue se manifestar bem. Mas aí quando o corpo ele tem um estado patológico com certas limitações dos órgãos que o compõem, aí realmente a manifestação do espírito fica comprometida, É como a espiritualidade disse, um músico pode tocar muito bem um instrumento, mas se o instrumento tem algum defeito, não tem como ele fazer uma boa música, mas ele continua sendo um bom músico. Agora a gente vai para a questão 376. E Kardec pergunta: por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? E aí a espiritualidade responde: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procura na morte um meio de quebrar os seus grilhões. Grilhões as suas correntes, suas amarras, suas algemas. Então, para o espírito que sofre esse tipo de constrangimento, não é fácil ele querer se manifestar, ele querer externar ali as suas ideias, o seu ponto de vista, o que ele é, e ele se encontrar impossibilitado de fazer. Então, muitas vezes, diante dessa condição que o espírito sofre, ele, sem o conhecimento da vida espiritual, sem ter condições de entender as consequências dos seus atos, acaba procurando na morte quebrar essas correntes que o aprisionam, Assim como várias pessoas procuram no suicídio uma forma de colocar fim aos seus sofrimentos, ou por não acreditar que essa vida possa valer a pena, se assim a gente podemos dizer, E aí procuram o suicídio. E um espírito, em uma condição de loucura, também acredita, de uma certa forma, que só através do suicídio ele vai conseguir se libertar dessas amarras que o prendem, daquelas limitações que dificultam ou impossibilitam ali a sua manifestação. Claro que a gente sabe que isso não acontece, porque o suicídio ele não resolve problema nenhum, ele só piora e agrava. E muitas pessoas que possam ter cometido um suicídio com o objetivo de se libertar dessas limitações do corpo, acabam no plano espiritual um sofrimento maior. Então, agora para finalizar, eu vou ler a questão 377. Kardec pergunta: depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? E a espiritualidade responde: pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria,
como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação e que o lançara ao sono. Então, essa observação que a espiritualidade fez aqui é muito boa, né? Porque uma pessoa que viveu durante muitos anos aqui no plano material, né, alienado, né, por causa ali da confusão das suas faculdades, mesmo após o desencarne, a gente sabe que existe ali um período de perturbação espiritual após o desligamento do corpo físico, né, para que haja, depois desse período de perturbação, o despertar do espírito. Então, se isso já acontece para uma pessoa que não tinha ali um transtorno das suas faculdades mentais, né, uma pessoa que podia ter um corpo lúcido, órgãos perfeitos, né, que conseguia pensar e se desenvolver aqui no plano terreno, né, se essa pessoa, esse espírito, ao voltar ao plano espiritual, pode ter ali um período de perturbação maior, por causa dos seus apegos, da sua materialidade aqui no plano material, imagina um espírito que viveu alienado na Terra durante muitos anos, né? É natural que ele demore um tempo para despertar daquela condição de limitação mental, né? Porque as limitações da matéria vão repercutir no corpo físico e espiritual, né? Uma pessoa que está no estado de alienação mental, ela não está nessa condição à toa, né? Então, se ele veio nessa condição, é porque tem uma necessidade, né, daquele espírito vir naquela condição para o seu próprio crescimento. Então, ao retornar ao plano espiritual, esse despertar não é tão rápido. E é por isso que o espírito do alienado se ressente ainda, né, do desarranjo, da confusão das suas faculdades, até que haja a completa desmaterialização do espírito. Então, jovens, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, vou fazer a prece. Jesus, nosso querido irmão, nosso mestre, nosso guia, obrigada pelo estudo de hoje. Que a gente possa sempre aprender mais, que a gente busque sempre o melhor para nós e para o nosso próximo. Abençoe todos nós, que assim possa ser, graças a Deus. Tchau, gente. Até a próxima.